Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Em Gálatas há uma advertência para aqueles que seguem doutrinas meramente humanas destituídas de sabedoria, aonde falam do seu triste fim. Uns mordem e espancam uns aos outros, e se permanecerem desta forma, serão mutuamente destruídos, uns aos outros, segundo as suas cóleras, segundo as suas iras, aonde estão no poder do pecado. O poder do pecado, na verdade, é a morte, é a destruição, aonde não tendo os frutos do Espírito, aonde, na verdade, a palavra diz: como pode alguém, estando na ira do Senhor, querer ser apaziguador? Os apaziguadores são aqueles que têm o fruto do Espírito. E aqueles que têm o fruto do Espírito como apaziguador, ainda contempla aqueles que mordem uns aos outros, aonde sabemos que por colocar fundamentos em elementos cerimoniais que não se alcança a verdade do Senhor, sabemos do seu triste fim. Destrói-se uns aos outros, e ainda estando pela ira e indignação do Senhor, ele permite com que eles sejam entregues nas suas, aonde homens sanguinários acabam destruindo uns aos outros, e quando assim não se sucede, sem intervenção humana, são vencidos pelo sopro da boca daquele que tudo opera e executa. Por isso a palavra diz: não invejais daqueles que prosperam em vossa frente segundo a impiedade, pois aquele que tem sabedoria sabe dos seus tristes fim. Os seus planos são sempre frustrados. O Senhor desfalece as suas mãos e os enfraquece a fim de que não possam produzir, e assim como seus pés que outrora eram ligeiros na maledicência, o Senhor quebra os seus joelhos a fim de que nada podem produzir, assim como os retira o equilíbrio e estão sempre cambaleantes e não sustentam o seu próprio corpo. Mas aqueles que seguem segundo aquele que é fiel e verdadeiro, o espírito é de poder, é de equilíbrio, é de intrepidez, é de ousadia, é sempre perseverando segundo aquele que nos firma os passos, a fim de que as atitudes sejam em retidão e condiz com o seu espírito que é reto. Assim, aqueles que, na verdade, ele mesmo os embrutece a fim de que recebam as suas muitas iniquidades. Queiram se demonstrar habilidades que, na verdade, a palavra diz: aquele que gloria numa sabedoria terrena e diabólica, melhor seria considerar a sua tolice, porque há mais esperança para um cão vivo do que para um leão morto. Mas na verdade o Senhor faz com que o entendimento de seus próprios olhos venham querer os seduzir, achando que por si é possível, aonde na verdade é justamente aí que o Senhor os apanha, porque o Senhor conhece cada um dos seus passos sinuosos e tortuosos, que os conduz à devassidão, à destruição, à ruína, aonde dia após dia confundidos e envergonhados aqueles que assim seguem, aonde a palavra diz: na verdade o Senhor desvanece os poderosos desta era perversa juntamente com a inteligência dos seus pensadores, porque aqueles que usam a sabedoria na verdade, para aquilo que é para edificação e não para ruína e destruição, são os que usam da inteligência. Mas aqueles que, na verdade, usam a sabedoria
a desfavor e ainda encaminham uma multidão. Isto não é inteligência, antes é tolice e é insensatez daquele que assim persevera. E dia após dia, ainda que venham desprezar os preceitos do Senhor, a palavra diz: não erreis, dele não se permite escarnecer. E lá do alto ele ri com desprezo daqueles que, assim como zombam, são zombados pelo Senhor. Nós não alegramos da morte e queda dos nossos inimigos, assim como o Senhor, quando sonda as nossas entranhas, sabe da nossa perseverança, aonde estivermos, é, é, estávamos, assim como estamos, perdão, sempre os exortando a fim de que arrependessem, mas zombaram do Espírito e têm uma ferida, aonde a sua ferida não há cura. A palavra diz: um encantador de serpente que permite com que uma delas o fira, em vão assim persevera o encantador de serpente. Por isso, aquele que também a palavra diz, como o perfumista que permite com que uma mosca caia num unguento, estraga toda a essência, assim um pouco de astutícia para aqueles que a possuem, acaba se estragando e rompendo segundo uma espada fiel e verdadeira, a ponto de dividir a alma do espírito, e quando assim procede, não há um mísero dos cacos que possam reter o pneuma, o fôlego de vida, e acabam perecendo por falta de conhecimento e negligência no ensino. Assim diz o Senhor.